Quantas vezes você já se perguntou se Deus ainda faz milagres? Em meio às lutas, lágrimas silenciosas e noites sem resposta, talvez você tenha se sentido esquecido. Mas e se eu te dissesse que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que deu vista aos cegos, que ressuscitou mortos, ainda está agindo hoje? Sim, o Deus dos milagres não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este vídeo vai te conduzir por histórias reais, ensinamentos profundos e uma palavra viva que reacende a fé no impossível. Não é apenas sobre o que ele fez, mas sobre o que ele ainda pode fazer por você. Então, não sai daí. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque o milagre que você tanto espera pode começar agora, com uma simples decisão: crer de novo. Se você chegou até aqui, é porque seu coração está em busca de algo que o mundo já não consegue oferecer. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, vivendo dias que parecem sempre iguais, sem direção. Mas deixa eu te lembrar de algo que nunca mudou. O Deus que você serve é um Deus de milagres. Não é lenda, não é metáfora, é real. Ele age, ele opera, ele transforma. E sim, ele continua fazendo o impossível acontecer, mesmo quando tudo ao seu redor diz que não. Então, antes de seguir com essa palavra, eu quero te fazer um convite que vai muito além de uma curtida. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar aquilo que a sua alma precisa. Fé que reacende, esperança que levanta, palavra que transforma. Deixa também seu like e comenta aqui embaixo: eu creio no Deus dos milagres, porque a tua fé não será em vão. Quantas vezes você já tentou, por conta própria, resolver tudo? Você correu, lutou, planejou e mesmo assim nada mudou? Parece que o céu está fechado, que as portas não se abrem, que ninguém escuta a sua oração. Mas hoje Deus te trouxe aqui para lembrar: o céu não está em silêncio. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Porque milagre é assim, ele começa no invisível e se revela no tempo certo, o tempo de Deus. O problema é que o mundo te ensinou a desacreditar, a confiar só no que os olhos podem ver, no que a ciência explica, no que as estatísticas provam. Mas a fé é justamente o oposto disso. É crer no que ainda não aconteceu, é andar sem enxergar, é confiar mesmo quando tudo parece perdido. Fé não é mágica, é certeza, é convicção. É saber que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E o maior milagre, sabe qual é? Não é a cura do câncer, não é a porta de emprego que se abre, não é o filho que volta para casa. O maior milagre é Deus transformar um coração endurecido em um coração quebrantado. É fazer alguém voltar a crer, mesmo depois de tanta decepção. É pegar alguém destruído por dentro e fazer florescer de novo a esperança. Esse é o milagre mais poderoso. E talvez seja esse o milagre que Deus quer fazer hoje, em você. Lembra de Lázaro? 4 dias morto. Já cheirava mal, ninguém acreditava mais. Mas Jesus foi até o túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E aquele homem que todos julgavam acabado, se levantou. Deus está dizendo a mesma coisa para você hoje. Vem para fora. Sai dessa caverna de medo, sai do luto, sai da dúvida. Porque quem tem a última palavra é Ele. E quando Ele fala, até os mortos obedecem. Milagre não se explica, se vive. E Deus não precisa da permissão de ninguém para agir. Ele faz como quer, na hora que quiser. Talvez você esteja preso na lógica humana, achando que precisa ser merecedor, perfeito, impecável para ver Deus agir. Mas Deus não opera por mérito, Ele opera por graça, por amor, por compaixão. E a graça dele te alcança hoje, mesmo com tuas falhas, teus tropeços, tua bagagem. Tem gente que perdeu a fé porque orou e não viu o milagre. Mas será que Deus não respondeu? Ou será que o tempo ainda não era o certo?
Às vezes o milagre não vem quando a gente quer, porque o que Deus está fazendo em nós é maior do que aquilo que pedimos. Deus não quer só te dar algo, Ele quer te transformar no processo. Ele está forjando fé, caráter, dependência. Ele está te preparando para receber o milagre e não perdê-lo depois. Sabe, tem momentos em que Deus permite a dor, não porque Ele se alegra com o nosso sofrimento, mas porque Ele sabe que há certos milagres que só nascem na dor. É no deserto que a gente aprende a confiar. É na escassez que a gente aprende a depender. É na lágrima que nasce a fé mais genuína. Se você está chorando hoje, não se envergonhe, porque cada lágrima tua é vista pelo céu e nenhuma delas cai no chão sem propósito. O inimigo tenta te fazer acreditar que você foi esquecido, que Deus se calou, mas isso é mentira. Deus nunca parou de olhar para você. E ainda que você tenha se afastado, se perdido, se revoltado, Ele nunca desistiu de você. O milagre que você precisa começa com uma simples decisão: voltar. Voltar para a presença, voltar para a oração, voltar para a fé, voltar para confiar. Enquanto você assiste esse vídeo, Deus está te chamando de volta. E Ele não está esperando que você venha perfeito. Ele quer você do jeito que está, quebrado, confuso, cansado, porque é assim mesmo que Ele começa a obra. Ele pega os pedaços e faz algo novo. Ele ressuscita o que estava morto. Ele restaura o que parecia destruído, porque Ele é o Deus dos começos e recomeços. O Deus que abriu o Mar Vermelho diante de Moisés é o mesmo que pode abrir caminhos impossíveis diante de você. O Deus que sustentou Elias com pão no meio do deserto é o mesmo que pode te sustentar quando tudo faltar. O Deus que fez Sara engravidar na velhice é o mesmo que pode fazer nascer em você sonhos que pareciam enterrados. Ele não mudou, Ele não se aposentou, Ele não perdeu o poder. O céu ainda governa, Deus ainda reina. E por falar em reinar, não se esqueça, nada foge ao controle dele, nem mesmo as tuas crises, teus fracassos, tuas quedas. Tudo está nas mãos do Deus que conhece o fim desde o começo. E se Ele está permitindo esse tempo difícil, é porque Ele já escreveu um final diferente. O que hoje parece caos, amanhã será testemunho. O que hoje parece dor, amanhã será louvor. O que hoje parece deserto, amanhã será jardim. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sofrendo, 12 anos sendo rejeitada. Gastou tudo o que tinha, procurou ajuda em todo lugar e nada adiantava. Mas bastou um toque na orla do manto de Jesus, um toque cheio de fé, para que tudo mudasse. Ela não precisou de palavras, não precisou de holofotes, só precisou crer. E Jesus parou. Ele parou no meio da multidão, só para olhar para ela e dizer: a tua fé te salvou. Ele vai parar por você também, se você tocar nele com fé. Milagres acontecem quando a gente para de correr e começa a se render. Deus não quer correria, Ele quer entrega. Às vezes é preciso parar tudo para ouvir a voz dele. Fechar os olhos para o caos e abrir o coração para a esperança. Ele fala no silêncio, Ele age na quietude. E o milagre acontece quando a alma se dobra, quando a soberba se quebra, quando o coração se humilha, porque é ali, no chão da humildade, que o céu toca a terra. E quando o céu toca a terra, algo sempre muda. Uma cura acontece, um fardo é retirado, um medo se transforma em coragem, um vazio se enche de paz. Um coração endurecido se torna morada do Espírito. Não, você não precisa entender tudo. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar um passo em direção a Deus.
Ele faz o resto. Porque o milagre não depende da tua força, depende da tua fé. E se você sente que sua fé está fraca, não se condene. Fé fraca ainda é fé. Um grão de mostarda ainda é suficiente para mover montanhas. Lembra? Deus não está pedindo fé gigante. Ele está pedindo fé sincera, fé real, fé do jeito que você tem hoje. É com essa fé que Ele vai fazer. É com esse coração quebrado, esse joelho vacilante, esse clamor sufocado. É com isso que Ele vai operar, porque Ele é especialista em agir no impossível. Tem horas que a vida grita, mas Deus fala na suavidade. O barulho da tempestade tenta te distrair, mas a voz dele continua firme, calma, serena. Como um pai que chama seu filho no meio da confusão. Vem, estou aqui. E mesmo que você esteja ferido, sujo, desanimado, Ele te recebe com braços abertos. Deus não é um juiz distante. Ele é Pai. Pai que ama, que abraça, que levanta, que cura. O teu milagre não está longe, ele está próximo. Porque o milagre não é só o resultado, o milagre é a presença. É Deus contigo no vale, na dor, na espera. É saber que você não está sozinho, que alguém maior está escrevendo a tua história e que mesmo que você não vê o final, Ele já escreveu um final de vitória. Então não desista agora, não feche a porta da fé, não desligue esse vídeo sem deixar essa semente crescer em você. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que tocou o leproso, que andou sobre as águas, que perdoou o ladrão na cruz, é o mesmo que está aí com você agora, no teu quarto, no ônibus, no hospital, no trabalho, no silêncio do teu fone de ouvido. Ele está aí. Não como ideia, mas como presença, como resposta, como milagre. E Ele te diz: filho, ainda não acabou. Eu ainda tenho planos, ainda vou agir, ainda vou fazer. E quando Ele diz que vai fazer, você pode ter certeza, já começou. Ainda que os teus olhos não vejam, ainda que tua mente não compreenda, já está sendo liberado no céu. O milagre está vindo. Ele vem no tempo de Deus, não no teu. Mas quando vier, vai ser tão perfeito, tão preciso, tão divino, que você vai entender o porquê de toda espera, toda luta, toda lágrima. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma tudo em propósito. E se tem algo que o inferno teme, é um filho de Deus que volta a crer. Porque quando a fé se levanta, as trevas tremem. Quando você declara que crê em milagres, você está dizendo que a sua vida está nas mãos de alguém maior, que governa o tempo e a eternidade. E isso muda tudo. Isso ativa o céu. Isso move o coração de Deus. E Ele se levanta em teu favor, como um leão que defende os seus, como um pai que protege os seus filhos. Milagres não são apenas eventos extraordinários. Eles são lembretes de que o céu ainda governa a terra. São pequenos sussurros de Deus dizendo: eu ainda estou aqui. E às vezes, o milagre é acordar num dia que você pensou que não conseguiria. É ter forças para levantar, coragem para tentar mais uma vez, fé para não desistir. Não ignore os pequenos sinais. Eles são o começo do extraordinário. Você está esperando uma resposta? Um sinal? Talvez este vídeo seja esse sinal. Talvez essa palavra que está entrando agora no teu coração seja Deus respondendo uma oração antiga, uma lágrima esquecida. Deus te conhece melhor do que ninguém. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Mas Ele quer que você fale, que você abra o coração,
que você volte a conversar com Ele como antes. A oração é a chave que abre as janelas do céu. E talvez o teu milagre esteja do outro lado de uma oração sincera. Não aquela cheia de palavras ensaiadas, mas uma oração de alma, de quem dobra o joelho e diz: Deus, eu não aguento mais sozinho. Porque é ali, no fundo do vale, que Ele desce com poder. Não para te acusar, mas para te carregar no colo. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele se aproxima, Ele restaura, Ele transforma. Talvez você esteja esperando um milagre financeiro, ou uma cura, ou a libertação de alguém da sua casa. E eu quero te dizer, Deus não se esqueceu do que você pediu. Pode ter passado tempo, pode parecer impossível, mas Ele está ouvindo, e no tempo dele, Ele vai agir. Não com atraso, mas com perfeição. Porque tudo que Ele faz é bom, agradável e perfeito. Ele nunca erra o tempo. Ele age na hora exata. Mas o maior milagre que você pode viver hoje é voltar a crer, voltar a sonhar, voltar a esperar. Quando a fé renasce, o impossível se curva. E você não precisa de multidões, não precisa de altares, nem de templos grandiosos. Você só precisa de um lugar de rendição, de um coração disposto. É aí que o milagre começa, na entrega, no confiar, no se lançar inteiro nos braços dele. Você pode estar com medo, com vergonha, se sentindo indigno. Mas deixa eu te lembrar, Jesus tocou nos intocáveis, perdoou os imperdoáveis, abraçou os rejeitados. Ele não veio para os perfeitos, ele veio para os doentes, para os perdidos, para os quebrados. E se esse é você hoje, então você é o lugar exato onde Ele quer operar. Você é o campo onde Ele quer plantar algo novo, onde Ele quer fazer brotar vida. Então agora é a hora de dizer: eu creio, Senhor. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, eu creio. Porque esse é o primeiro passo para o sobrenatural. Fé é isso, é um passo no escuro, confiando que Deus vai segurar a sua mão. E Ele segura, Ele sustenta, Ele não te deixa cair, Ele te levanta, Ele te fortalece e Ele vai te surpreender. Vai fazer mais do que você pediu, mais do que você sonhou, mais do que você imaginou. E não esqueça, o inimigo quer calar tua fé. Ele quer que você se conforme com o natural, com o raso, com o pouco. Mas você foi chamado para viver o extraordinário. Você foi criado à imagem do Deus dos milagres. Você tem o DNA do céu. Então não aceite menos que isso. Não viva uma fé morna. Não se conforme com o evangelho sem poder. Volte ao fogo. Volte à essência. Volte àquele primeiro amor que fazia você orar chorando no chão do quarto. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de levantar do chão e declarar: eu tenho um Deus de milagres. Escreve isso nos comentários agora mesmo. Faz disso um ato de fé. Deixa o céu ver que a tua esperança está viva. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz. Vamos espalhar fé. Vamos reativar corações. Porque o mundo precisa ouvir que o nosso Deus não mudou. Ele ainda opera, Ele ainda transforma, Ele ainda ressuscita. E antes de encerrarmos esta primeira parte dessa palavra, deixa eu reforçar. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu Deus falando com você aqui hoje, se inscreve no canal agora mesmo. Isso não é um botão, é um passo de fé. É uma decisão de caminhar junto conosco nessa jornada de esperança, palavra e presença. Deixa também o seu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. E comenta aqui embaixo o que Deus falou contigo nesse vídeo. A tua fé pode inspirar alguém a não desistir. Não existe oração jogada ao vento. Cada palavra que você já falou em secreto, cada clamor abafado pelo travesseiro, cada súplica sussurrada no meio da madrugada, todas foram ouvidas. Os céus registram orações como sementes lançadas ao solo. Pode não brotar na hora que você espera, mas vai brotar. Porque Deus não ignora a fé sincera. Ele honra, Ele responde, Ele age. E mesmo que a resposta venha de um jeito que você não entende, ela virá. Às vezes o milagre não é aquilo que você pediu, mas é aquilo que Deus sabe que você realmente precisa. Ele não te dá o que vai te afastar dele. Ele te dá o que vai te firmar. Deus não quer te impressionar.
Ele quer te transformar. E transformação, meu irmão, nem sempre é confortável, mas é sempre necessária. O barro não questiona o oleiro, ele apenas se entrega. E enquanto está sendo moldado, muitas vezes não entende o que está acontecendo. Mas depois, quando a forma surge, quando o propósito se revela, tudo faz sentido. Talvez você esteja nesse momento de ser moldado, de ser quebrado para ser refeito, de ser limpo por dentro. É duro, mas é santo. É o começo de algo eterno, porque o milagre que permanece começa com o quebrantamento. Não tenha vergonha de chorar. Jesus também chorou. Diante da morte de Lázaro, diante da incredulidade de Jerusalém, diante da dor das pessoas, ele chorou. Isso mostra que Deus se importa. Ele sente a tua dor. Ele te olha com compaixão. Ele não é indiferente. Ele não é distante. Ele se aproxima. Ele toca. Ele consola. Ele se faz presente. E quando ele entra, tudo muda. Tudo. Você pode ter vindo até aqui sem forças, sem esperança, sem direção. Mas não vai sair desse vídeo da mesma forma. Algo já começou a acontecer aí dentro. Uma luz voltou a brilhar. Um sopro novo chegou a teu coração. Isso é Deus. É Ele se movendo. É Ele te visitando. Porque Ele conhece a tua estrutura, sabe até onde você aguenta e jamais vai te deixar sozinho. A fé é um músculo. Se fortalece na resistência. Quanto mais você crê em meio ao caos, mais firme você se torna. E quanto mais firme você se torna, mais milagres você atrai. Porque Deus responde à fé, não ao desespero. Ele honra os que creem, mesmo sem ver. Ele ama os que o buscam, mesmo sem sentir. Ele revela o céu àqueles que se mantêm com os olhos fixos nele, ainda que tudo ao redor diga, acabou. Mas com Deus nunca acaba. Nunca é tarde, nunca é impossível. Ele não conhece limites. A palavra impossível foi inventada pelos homens, não pelo céu. No vocabulário de Deus, só existe propósito, tempo e milagre. E quando o tempo se encontra com o propósito, nasce o milagre. E quando você crê, você antecipa esse encontro. A fé atrai o céu. A fé encurta distâncias. A fé muda histórias. Você quer ver o milagre acontecer? Comece honrando os pequenos começos. Deus não entrega um oceano sem primeiro te ensinar a remar num rio. Ele te testa no pouco, para depois confiar o muito. E cada dia que você permanece, mesmo sem ver, é um tijolo na construção do teu testemunho. Um dia você vai olhar para trás e entender cada detalhe, cada dor, cada espera, tudo foi necessário. Porque milagre não é só o que Deus faz por fora. Milagre é o que Ele faz por dentro. Tem gente que foi curada no corpo, mas vive doente na alma. Mas quem deixa Deus curar o interior, vê milagres em todas as áreas. Porque a paz que Ele dá não depende de circunstâncias. É paz que não faz sentido. É descanso no meio da guerra. É certeza no meio da dúvida. É fé no meio da tempestade. Você quer um milagre? Comece hoje, fazendo algo que talvez você não tenha feito há muito tempo. Ajoelhar. Dobre o joelho. Não importa onde você esteja. Fala com Ele. Abre o coração. Não precisa ser bonito, nem teológico, nem rebuscado. Só precisa ser verdadeiro. Fala com Ele como quem fala com um pai. Diz, Pai, eu preciso de Ti. Eu não consigo mais sozinho. Vem me ajudar. E você vai ver, Ele virá. Tem gente que vai zombar da sua fé, que vai dizer que milagre não existe, que Deus não fala, não age, não cura mais. Mas essas vozes não conhecem o teu Deus. Elas não viram o que você já viu, não sentiram o que você sentiu. Elas não sabem das madrugadas em que Deus te sustentou, das quedas em que Ele te levantou, dos livramentos que só você e Ele sabem. Então ignore essas vozes. O teu milagre não depende da opinião dos outros. Não permita que o medo apague o que Deus reacendeu em você. Se Ele está tocando o teu coração agora, é porque Ele tem pressa. É porque chegou o tempo.
tempo de crer de novo, tempo de se levantar, tempo de buscar, tempo de sair do raso e mergulhar mais fundo. Não viva de lembranças de milagres passados. Deus tem milagres novos para hoje, para agora, para você. Então se levante em nome de Jesus. Levante-se dessa cama espiritual. Diga para sua alma, não desista. Diga para sua carne, eu escolho crer. Diga para o inferno, eu tenho um Deus de milagres. Grite isso em oração, escreva isso nos comentários, declare em alta voz, porque essa é a tua arma, a tua fé, a tua voz. E quando você usa a tua fé, o céu se move, o inimigo recua e Deus opera. Você não é fraco, você é filho. Você não está sozinho, o céu te assiste, os anjos te cercam, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você tem um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque Deus está prestes a fazer algo novo. Então não pare agora, não recue, avance, creia e espere. O milagre está vindo. E para encerrar essa primeira parte, eu quero mais uma vez te convidar. Se você foi tocado por essa palavra, se ela renovou a tua fé, se acendeu algo dentro de você, se inscreva agora no canal. Aqui você vai ser alimentado com palavras que levantam, que curam, que reacendem a fé. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like, comenta a sua experiência, seu testemunho, seu pedido de oração. Esse canal é um altar, é um campo de milagres. Você já parou para pensar como Deus usa as situações mais difíceis para revelar o seu poder? Quantas vezes o que parecia um fim, na verdade, era só o começo? É no silêncio da noite, na dor da espera, na provação, que Deus começa a preparar o terreno para um milagre acontecer. Ele não é um Deus de finais tristes, mas de recomeços gloriosos. Deus faz nova todas as coisas. Muitos se desesperam quando não vem a solução imediata. Querem respostas rápidas, milagres instantâneos, curas imediatas. Mas o Deus dos milagres é paciente. Trabalha no tempo certo, no tempo perfeito. E essa espera não é castigo, mas treino. É forja onde se fortalece a fé, onde se molda o caráter de quem será usado para contar a história do milagre. Você conhece a história de Jó? Um homem justo, fiel, que perdeu tudo: saúde, família, bens, tudo. E mesmo assim não renegou Deus. Ele sentiu a dor, sentiu a angústia, mas no fundo do seu ser continuou crendo. E foi justamente essa fé, essa perseverança, que fez Deus restaurar o seu dobro. Jó é o exemplo vivo de que Deus honra os que perseveram, que esperam, que não desistem. E você, como Jó, pode estar no meio da tempestade, sentindo que perdeu tudo, sem chão, sem forças. Mas saiba que o Deus dos milagres não te abandonou. Ele está aí, no meio da luta, olhando para você com amor, pronto para agir. Não importa o tamanho da sua dor, a intensidade do seu sofrimento, o Deus que você serve é maior. Ele tem poder para transformar lágrimas em sorriso, feridas em cura, derrotas em vitória. Milagre não é só o que acontece lá fora, no mundo visível. É também o que acontece dentro do seu coração. Deus pode estar fazendo um milagre na sua mente, mudando pensamentos, trazendo paz onde havia ansiedade. Pode estar restaurando sonhos que você já tinha enterrado. Pode estar renovando forças para que você continue a caminhada, mesmo quando o cansaço quer te derrubar. E se você ainda está duvidando, olha para o deserto de Israel. Um lugar sem vida, aparentemente estéril, mas onde Deus enviou maná, água da rocha e sustentou seu povo. O deserto não é o fim, é o lugar onde Deus prepara o terreno para o milagre. É o laboratório da fé, o palco onde Deus manifesta o seu poder. E seu deserto, seja qual for, pode se tornar um testemunho vivo da fidelidade do Senhor.
Por isso, não permita que o medo ou a dúvida silenciem a voz da esperança dentro de você. Não aceite um futuro limitado pelo que os olhos veem hoje. Deus está escrevendo sua história além do que você imagina. Ele tem planos de prosperidade, vida, paz e alegria para você. E a cada dia que você escolhe crer, você está se alinhando com esses planos, permitindo que o impossível aconteça. Por fim, lembre-se, o maior milagre é a transformação que Deus opera em nós. Porque no mundo, as coisas passam, mas a alma renovada, cheia da presença do Espírito Santo, é a verdadeira vitória. E essa vitória ninguém pode tirar, ninguém pode destruir, ninguém pode roubar. Então se levante hoje com a certeza de que você tem um Deus de milagres. Declare isso com convicção, viva isso com intensidade e compartilhe essa esperança com todos ao seu redor. A sua fé pode ser a luz que alguém precisa para encontrar o caminho. O seu testemunho pode ser o milagre que transforma uma vida. Chegamos até aqui. E se o seu coração ainda está pulsando com esperança, é porque algo já começou a mudar. O milagre, muitas vezes, não é um evento isolado que rompe o céu e muda tudo em um segundo. Às vezes, o milagre é um processo, um fio invisível costurando os pedaços da sua alma, dia após dia, lágrima após lágrima, até que o propósito tome forma. E é nesse processo que Deus revela a sua face mais bela, a de um pai que nunca desiste do filho. Você pode até achar que nada está acontecendo, mas o céu está em movimento. Deus não se esqueceu de você, nem por um segundo. Ele está construindo algo nos bastidores da tua história. E esse silêncio que você está sentindo agora não é ausência, é preparação. É o intervalo entre a promessa e a manifestação. E nesse intervalo é onde nasce a fé genuína, aquela fé que não depende de sinais, mas que se apoia na fidelidade do caráter de Deus. Às vezes, Deus esconde o milagre atrás de portas fechadas. Ele quer ver até onde vai a tua perseverança, até onde vai a tua oração, até onde vai tua confiança quando tudo parece estar parado. Porque quando você continua crendo, mesmo sem ver, você honra o nome dele, você glorifica o céu. E o céu nunca deixa sem resposta quem decide confiar de verdade. Tem uma história que poucos lembram, a dos 10 leprosos. Todos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Só um reconheceu o milagre. Os outros 9 seguiram a vida como se fosse algo natural, como se merecessem. E quantas vezes fazemos o mesmo? Oramos, recebemos e esquecemos de voltar. Esquecemos que a gratidão também é uma semente para o próximo milagre. Quando você honra o que Deus fez, você atrai o que Ele ainda fará. E talvez agora você esteja pensando, mas eu não sou digno, eu pequei, eu me afastei, eu falhei. Sim, você falhou. E eu também. Todos nós. Mas o milagre não é uma recompensa para os perfeitos. É graça para os imperfeitos. É favor imerecido. É amor derramado onde não há merecimento. Deus não está te pedindo perfeição. Está te pedindo rendição. Um coração sincero vale mais do que 1000 ações corretas feitas por aparência. Olha para a história do filho pródigo. Pegou a herança, desperdiçou tudo, afundou-se na lama, perdeu o que tinha, perdeu a dignidade. Mas quando decidiu voltar, o pai correu ao encontro dele. O pai esperou explicações, ele abraçou, colocou anel no dedo, sandália nos pés, vestiu com nova roupa. Isso é milagre. É restauração sem questionamento. É amor que cobre a vergonha. É o céu celebrando a volta de um só. Você acha que já foi longe demais? Que Deus não vai mais te ouvir? Que errou tanto que perdeu a chance? Pois eu te digo com toda a autoridade que vem da palavra. Ainda dá tempo. Ainda tem esperança. Ainda há um caminho de volta. Deus é especialista em histórias quebradas. Ele reescreve destinos. Ele transforma pó em glória. Ele faz de cacos um vaso novo. E se você disser, eis-me aqui,
Ele vai fazer outra vez. Tem pessoas que precisam ouvir isso. O milagre que você espera não está fora de você. Está dentro. Às vezes o que precisa mudar não é o mundo, não é a situação, não é a pessoa. É você. Deus quer transformar teu coração, teus pensamentos, tua forma de ver a vida. Porque quando a visão muda, tudo muda. E às vezes o maior milagre é enxergar com os olhos da fé, mesmo quando o natural ainda não mudou. E a fé verdadeira não precisa de garantias. Ela anda sobre a água como Pedro. Ela quebra o telhado para alcançar Jesus como os amigos do paralítico. Ela toca no manto mesmo em meio à multidão. A fé ousa, a fé insiste, a fé não se acomoda. A fé não espera ser empurrada. Ela se levanta e vai. E é este tipo de fé que move o coração de Deus. É esse tipo de fé que você precisa cultivar agora. Se você está ouvindo essa palavra com lágrimas nos olhos, saiba, não é coincidência. Deus marcou esse encontro. Essa mensagem não é só para emocionar, é para ativar, para despertar, para ressuscitar o que estava morto aí dentro. E se você sente que essa palavra é para você, então não retenha. Fala com Deus agora mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja com o coração em pedaços. Ele está te ouvindo. Não tenha medo de crer de novo. Eu sei, você já se frustrou, já colocou expectativas em milagres que não vieram, já sentiu o peso do silêncio divino. Mas hoje Deus está restaurando tua fé. Ele está te dizendo, filho, eu ainda sou o mesmo, eu ainda faço, eu ainda curo, eu ainda ouço, eu ainda estou contigo. E se Ele está contigo, então tudo pode mudar. Tudo. A tua história ainda não acabou. O céu ainda tem páginas para escrever. Não acerte um ponto final que Deus não colocou. Não encerre um capítulo que o Espírito ainda está usando para trabalhar dentro de você. Mesmo que o cenário seja de dor, Deus ainda tem planos, ainda tem promessas, ainda tem sementes no teu solo. E o céu está pronto para regar a tua fé. Então não desista agora. Deus não faz promessa em vão. Ele não joga palavras ao vento. Cada palavra dele é uma semente com raiz profunda que vai florescer no tempo certo. Às vezes a espera parece longa demais, mas lembre-se, o tempo do céu não é o tempo do relógio humano. Deus trabalha na eternidade, e a eternidade é um lugar onde a fidelidade é absoluta e o impossível se torna rotina. Você já parou para pensar que um milagre começa muito antes da manifestação? Antes de ver o curado, há um momento da fé, que escolhe permanecer firme. Antes do problema ser resolvido, há um momento em que você decide não desistir, mesmo quando o coração quer ceder. Antes de um milagre chegar, há a batalha silenciosa da oração persistente, do jejum, da entrega total. E é nessa batalha que o caráter é forjado, que a fé cresce, que o impossível começa a se tornar possível. O milagre não é para os que desistem, ele é para os que permanecem, para os que acordam todos os dias e escolhem crer, mesmo que o mundo sussurra que é inútil, para os que decidem andar contra a correnteza, contra o pessimismo, contra a dúvida, porque quando você caminha assim, em meio à tempestade, segurando firme a mão de Deus, você já está vivendo um milagre, o milagre da fé viva. Olha só o que aconteceu com a mulher samaritana no poço. Ela chegou lá ferida, rejeitada, cheia de cicatrizes e perguntas. Mas Jesus não a condenou. Ele ofereceu água viva, uma água que sacia para sempre. E no encontro com ele, a vida dela mudou. Milagres também são assim, encontros que transformam, encontros que curam, encontros que renovam a esperança. Você pode ter esse encontro hoje, nesse instante, onde está. Não espere o cenário perfeito, não espere estar inteiro ou sem dúvidas para se achegar a Deus. Porque o próprio milagre é o que vai te fazer inteiro, o que vai dissipar as dúvidas, o que vai completar as partes quebradas. Deus é especialista em transformar o que está imperfeito em obra-prima. Ele não quer o seu melhor, ele quer você, inteiro, com falhas, com medos, com a vontade de ser melhor.
E quando Deus age, não é só para te beneficiar, é para te usar. O milagre é para ser testemunho, para que sua história se torne luz para outros, para que sua vida fale mais alto do que as palavras, para que o poder de Deus se manifeste através de você, mostrando que Ele é real, que Ele é poderoso, que Ele ainda faz o sobrenatural acontecer. Por isso eu te encorajo a não guardar essa palavra só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir isso. Porque fé compartilhada é fé multiplicada. Porque quando você espalha a esperança, você ajuda a acender outras chamas que estavam apagadas. Você se torna um canal de bênção, um portador do milagre. E aqui entre nós, deixa eu lembrar, você não está sozinho nessa caminhada. Nós aqui do canal Luz e Palavra estamos contigo, orando por você, crendo junto com você. Por isso não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e seu comentário dizendo: eu creio no Deus dos milagres. Isso fortalece a nossa comunidade de fé e esperança e ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que precisam ser tocados. A fé é uma jornada, não um destino. E cada passo que você dá em direção a Deus é um passo em direção ao milagre. Então levante, olhe para o céu e diga com convicção: eu tenho um Deus de milagres. Declare isso em voz alta. Declare com o coração, porque a tua declaração é um ato de fé que move o céu, que desafia o impossível, que abre portas onde tudo parecia fechado. Quando tudo parecer perdido, quando as portas estiverem fechadas e o silêncio parecer mais alto do que nunca, lembre-se, Deus está trabalhando. Ele não abandona a obra das suas mãos. Mesmo que você não veja agora, mesmo que você não entenda, Ele está lá. E o milagre que você espera, que você tanto clamou, está prestes a acontecer. Você tem um Deus que não dorme, que vigia suas lágrimas, que conhece os seus passos, que entende os seus medos e transforma o desespero em esperança. Deus é aquele que faz o cego enxergar, o paralítico andar, o oprimido libertar-se. E Ele quer fazer isso na sua vida. Não importa o tamanho do seu problema, não importa quão distante você se sinta, Ele está perto, mais perto do que você imagina. Agora eu quero que você feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta essa presença forte, real, que nunca te abandonou. Essa é a voz de Deus te chamando para uma nova vida, um novo tempo, uma nova chance. Um tempo onde milagres não são raros, mas comuns. Onde a fé se levanta mais forte do que nunca e a esperança é a luz que nunca se apaga. E antes de terminar, deixa eu te fazer um pedido que vem do fundo do coração. Se essa palavra tocou a tua alma, se você sentiu que Deus falou com você, se inscreve aqui no canal Luz e Palavra. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que vão fortalecer a sua fé e reacender a esperança. Deixa seu like para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem poderosa. E escreve nos comentários: eu creio no Deus dos milagres, porque a sua declaração fortalece a fé da nossa comunidade. A fé é uma jornada, não um destino. E cada passo que você dá em direção a Deus é um passo em direção ao milagre. Então se levante, continue crendo, nunca desista. O milagre pode estar mais perto do que você pensa. Está no toque de Deus, está na sua fé, está no seu coração. Então se prepara para viver o sobrenatural, porque o Deus dos milagres está contigo. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que você nunca esqueça, você tem um Deus de milagres. Não importa o que aconteça, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é amor. E Ele está contigo hoje, amanhã e para sempre. A maior lição que podemos tirar é esta: o milagre começa dentro de você. Começa na sua fé, na sua entrega,
no seu desejo sincero de se colocar nas mãos de Deus. Não espere grandes sinais para crer. Crer é um milagre. Crer é abrir a porta para o impossível. É reconhecer que, apesar das circunstâncias, há um poder maior trabalhando em seu favor. Cultive essa fé, alimente essa esperança e verá que Deus fará coisas grandiosas.